Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui com os nossos vídeos, tá? E eu convido você direto para o assunto que nós temos tratado aqui, que são os problemas levantados em relação ao texto que nós estamos estudando, aos versículos 13 a 15 do capítulo 2, mas de forma geral a toda a seção, né? Do 11 até o 16. E nós colocamos os problemas diante de vocês no último vídeo. Fiz até um vídeo um pouquinho mais longo para poder colocar tudo naquele vídeo. E agora eu quero começar a tratá-lo, na verdade. Nós fizemos 3 perguntas, 3 questionamentos, e eu vou tentar responder isso a vocês, tá bom? A primeira questão que nós fizemos foi a seguinte, tá bom, queridos? Teria o apóstolo Paulo ensinado com toda a clareza que havia certos judeus que de fato se justificavam pela guarda da lei? E a gente vai responder isso, querido, começando repetindo algo que já foi dito muitas vezes, mas dessa vez eu vou colocar isso nas palavras de Martin Lloyd Jones, tá? Ele diz assim, olha, esse parênteses, tá falando aqui do versículo 13 ao 15, e isto se aplica a toda a totalidade desse trecho, veja, ele coloca o parênteses que nós estamos lidando, versículo 13 a 15, mas ele aplica logo a toda essa seção a respeito do julgamento de Deus, que vem lá do versículo 6 até aqui no versículo 16, tá? Então ele diz assim, olha, este parêntese, e isso se aplica à totalidade desse trecho, de modo nenhum ensina o meio de justificação ou de salvação de alguém. Ele não trata da maneira pela qual o judeu é justificado, nem da maneira pela qual o gentio é justificado. Não é nada disso que o apóstolo está tratando. Ele está tratando da condenação, do juízo e da ira. E aqui, de forma alguma, ele levanta a questão a respeito do meio de salvação. Essa é a primeira resposta que nós damos. Paulo não está tratando de salvação aqui. Tudo que ele está tratando aqui, desde o versículo 6, é a respeito desse dia de julgamento, tá, queridos? A segunda resposta, querido, que nós temos aqui para esse questionamento é que, e essa aqui é mais delicada, e eu quero gastar um tempo maior tratando dela, é que nunca houve, fora de Cristo, alguém que cumprisse toda a lei, sendo, portanto, digno de receber o perdão por sua obediência total ao Senhor. Bom, tem como a gente provar isso? E eu vou provar repetindo aquilo que nós já dissemos aqui um monte de vezes, querido. Toda essa sessão que vai do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, tem um único objetivo. E qual é esse objetivo? Provar que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. Paulo escreveu esse texto todinho com um propósito em mente, e é isso que ele está fazendo, tá bom? E é exatamente assim que ele encerra essa sessão lá no versículo 20, dizendo, olha, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Então ninguém será justificado diante de Deus pela obediência à lei de Deus, tá? E como se isso não fosse suficiente, querido, olha só o que Paulo escreveu, tá? Aqui eu estou citando o versículo 10 do capítulo 3, né? Versículo 10, do 19 e o 23. Olha, não há um justo nenhum sequer, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu estou citando aqui parte do versículo 10, parte do versículo 19 e o versículo 23, tá? Então, tudo isso nos leva a crer que Paulo não está tratando aqui de alguém que obedece à lei e merece ser salvo porque obedeceu à lei. Não é essa a questão, não é esse o tema de Paulo, não é esse o assunto de Paulo, nem no texto específico que nós estamos estudando, dos versículos 13, 14 e 15, nem na seção mais geral a respeito do julgamento, dos 6 até o 16, e nem nessa seção mais global aqui, que vai lá do capítulo 1 até o capítulo 3, tá? Em nenhuma dessas sessões nós temos aqui alguma coisa falando a respeito de salvação. Tudo é a respeito do homem debaixo da ira de Deus. Então, eu creio aqui que não há dúvida, querido, quanto ao propósito dessa sessão toda. Nós podemos deduzir de maneira bem clara aqui, querido, que o apóstolo está ensinando que não há alguns judeus que cumpriam a lei e que isso justificaria essas pessoas, tá? Se ele estivesse ensinando isso, ele estaria entrando em contradição com o que ele disse anteriormente, tá? É muito complicado alguém fazer esse tipo de dedução, porque pegar esse versículo 13 aqui
e dizer que por causa dele, Paulo está ensinando aqui que há salvação por obras, é você rasgar tudo aquilo que ele disse anteriormente, entende? Não dá para fazer isso. Paulo era um cara altamente intelectual, altamente inteligente, mas isso nem deve ser levado em consideração. Paulo está falando inspirado pelo Espírito de Deus. E tudo o que ele vem dizendo é que o homem está debaixo da ira de Deus e que quando esse homem chegar diante de Deus, a única coisa que vai importar é o pecado. A única coisa. Se ele tem a lei, ele vai ser julgado pela lei. Se ele não tem a lei, ele vai ser julgado pela sua própria consciência. É isso que ele está colocando, tá? É julgamento o tempo todo. Não há salvação aqui nessas questões. Bom, vamos um pouquinho adiante, tá bom? Olha só, vamos ler novamente aqui o versículo 13, de onde essa dedução foi tirada, tá? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Percebe aqui, o texto não diz nada sobre o que alguém faz. Ele simplesmente está dizendo aqui o que a lei exige. Que o que a lei quer saber não é se a pessoa ouviu ou não ouviu a lei. A pergunta aqui, o que ela quer saber é, ela cumpriu a lei? Então, alegar que o simples fato de que alguém, ao ouvir a lei, se torna aceitável a Deus, é mostrar a ignorância, querido, quanto ao que a lei realmente diz e o que ela exige. Ela não requer o simples ouvir, um certo conhecimento dela. O que ela exige é que seja posta em prática. É por isso que eu digo a vocês, nunca houve fora de Cristo alguém que cumprisse toda a lei, tá? Então, esse argumento, ele cai por terra baseado nisso. Agora, é possível que alguém ouvindo o que eu estou dizendo aqui, esse argumento, ele não se dê por satisfeito, né? Isso não lhe dê alguma segurança. Será que nunca houve realmente alguém bom o suficiente para obedecer à lei de Deus? Perguntaria essa pessoa, né? Na verdade, querido, nós podemos ir um pouco além, né? E perguntar, que lei é essa, na verdade? Do que Paulo está falando aqui ao citar a lei? Existe sempre aquelas pessoas, querido, que estão dispostas a dizer que conhecem uma pessoa que é muito boa, que é altruísta, que vive uma vida moralmente reta, mas será que isso é suficiente para sermos perdoados ou termos os nossos pecados perdoados? É só isso que a lei de Deus exige de nós? Olha, deixa eu citar aqui para ti Romanos 10, 5. Olha o que é colocado aqui. Pois o que Moisés escreveu a respeito das pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto. O que ele escreveu? Viverá aquele que fizer o que a lei manda. O que Moisés está dizendo aqui é o seguinte: se alguém conseguir obedecer à lei na sua totalidade, então ele será salvo. Essa é a questão. Agora, que lei é essa que nós devemos obedecer? Eu vou citar aqui uma espécie de resumo de toda a lei, tá bom? Mateus 22, a partir do versículo 36. Eu não vou nem citar o texto todo, apenas o que Jesus disse. Olha, qual é o maior de todos os mandamentos? Qual é o mais importante dos mandamentos? O Senhor diz, ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, semelhante a este, parecido com ele, é ame os outros como a si mesmo. Ou ame ao próximo como a você mesmo. Você percebe? Quem em sã consciência poderia dizer, eu amo a Deus dessa forma, eu amo o meu próximo dessa forma? Eu creio que ninguém, querido, ninguém poderia afirmar tal coisa. Tá? Então, eu posso dizer a vocês que não existe a ideia de alguém que foi salvo por obediência à lei de Deus. Isso é impossível, sabia? Isso é impossível. Não há a mínima possibilidade de alguém alegar salvação baseado nisso. Eu poderia citar aqui ainda Tiago, querido. Tiago diz assim, olha, se eu pensar em lei moral, 10 mandamentos. Se eu pensar em lei mosaica, 613 mandamentos. Então, imagine aí, se você obedece 9 dos 10 mandamentos, mas quebra um, você é culpado de ter quebrado todos os 10. Se você obedece 612 mandamentos, mas quebrou um, você é culpado de ter quebrado os 613. Então, não há a mínima possibilidade de alguém ser salvo baseado nisso, tá? Eu espero que com isso nós resolvamos a primeira questão que foi levantada. Tá bom, querido? Deus abençoe vocês.